Fala turma, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre a importância do tempo de pausa nas narrações, o tempo da sua respiração, o tempo que vai dar o clima e o timing da sua narração. É claro, a trilha sonora, ela ajuda muito nisso a determinar o ritmo dessa narração. Porém, mesmo sem trilha sonora, a sua narração tem que ter um ritmo e você tem que entender a proposta do seu texto. Eu estou aqui com um texto muito importante que eu estou gostando muito de fazer, que são os boots do Pablo Marçal. O que são esses boots? São orações que o Pablo foi fazendo ao longo do tempo, que são palavras que Deus colocou ao coração dele e ele falou. E as pessoas transcreveram esses boots e eu estou fazendo a narração sendo a voz que está falando que Deus falou no coração dele. Olha que importante. Então, são sentimentos muito profundos que eu estou falando ao coração das pessoas. Então, tem que ter uma interpretação muito natural, muito gostosa da gente ouvir. Então, a gente tem que entender a proposta. Não pode ser algo acelerado. Claro, tem momentos no texto que ele tem que ter um impacto, muitas vezes, porque ele está falando coisas mais fortes. Mas boa parte dele é um clima bem gostoso. Vamos entender isso junto comigo. E se você ainda não me segue, não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, curte, compartilha, já sabe tudo que tem que fazer, aciona as notificações e me segue aqui no Instagram se você está vendo pelo Insta. E vamos para cima que eu tenho muita coisa para falar para você e você vai adorar. Vamos lá. Vamos ouvir a trilha primeiro? Ou ouvir a trilha e já vamos fazer, vai. Para você sentir. Percebe o tempo que eu dou de pausa logo no começo, para começar. E aí você vai vendo as pausas, vírgulas, as intenções do texto para cima, como que eu estou dançando com o texto, tá bom? Olha lá, presta atenção. A ti rendo graças, Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado porque nesta manhã suas misericórdias e a sua graça se renovam. Percebe o meu sorriso, ó. Seu amor se prova infinito comigo. Eu me desconecto de todas as coisas que não fazem sentido para hoje. Eu me desconecto da tristeza, de qualquer coisa que tenha me abalado no passado. Qualquer coisa que eu tenha feito com que a imagem e semelhança do Criador tenha diminuído dentro de mim. Eu me desconecto de tudo aquilo que tenta me afastar do Senhor. Eu ressignifico essas coisas no dia de hoje. Eu me achego diante do Senhor confiadamente, pois o Senhor é o meu amigo e eu sou o seu amigo. E não depende de mim essa relação, depende do Senhor. Então, é uma referência aqui para vocês verem. Essa interpretação a gente pode fazer ela de várias maneiras. Mas olha como é importante o tempo de pausa, o tempo de respiração. Ó, imagina se eu fizesse essa narração logo assim. A ti rendo graças, Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado porque nessa manhã sua misericórdia e sua graça se renovam. Ou seja, ela fica acelerada, foge da proposta. Então, a gente tem que ir dançando com o texto. E aqui a gente está usando um timbre médio para médio grave, né? A ti rendo graças, Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Você vê como o tempo de pausa, muitas vezes, ele gera uma expectativa do que você vai falar. Então, isso vai dando o clima. Obrigado, porque nessa manhã suas misericórdias e a sua graça se renovam. Seu amor se prova infinito comigo. Eu me desconecto de todas as coisas que não fazem sentido para hoje. Eu me desconecto da tristeza do passado, de qualquer coisa que tenha me abalado, qualquer coisa que tenha feito com que a imagem e semelhança do Criador, com que a imagem e semelhança do Criador tenha diminuído dentro de mim. Você percebe? Eu estava falando com um aluno ontem na mentoria. Você tem que saborear o texto. Imagina, eu falei para ele, eu fiz exatamente assim, fecha os teus olhos agora. Abre sua boca e sente você mordendo uma torta de morango com aquele creme branco
e aquela calda de morango por cima, aquela gelatininha de morango e o morango e a textura da massinha da torta de morango. Com certeza você sentiu, o teu cérebro fez você gerar isso, essa sensação dentro de você. Eu salivei até aqui de vontade de morder a torta. Mas é isso que eu quero, você precisa saborear o texto. Você tem que saborear o texto. E isso você vai dançando junto com o texto. E o que é mais interessante, você vai ficar num nível tão elevado de prática disso, que você vai pegar um livro, você vai começar a ler e você vai conseguindo saborear o texto em tempo real, dando pausas, dançando. E você vê que as inflexões de texto, não é sempre para cima de um mesmo jeito. Você tem que sentir o clima do negócio. Então, quando eu falo para os meus alunos, e eu quero que você seja meu aluno para eu poder te ensinar as narrações, você que faz vídeo para o YouTube, você que tem o seu canal e faz vídeo para monetização, você que é infoprodutor, é produtor de conteúdo, ou você quer se tornar um locutor profissional, um narrador de livros profissional, eu quero te ensinar essas técnicas. Esse é o meu propósito. Eu estou te entregando aqui alguns dos segredos que eu falo lá no curso. Mas tem tantos outros detalhes e no curso eu vou trabalhando todos esses detalhes, esses sentimentos junto contigo e você vai destravando e entendendo o processo. E os alunos que fazem a mentoria, nossa, como eles têm um crescimento rápido e exponencial e eles destravam a sua narração muito mais rápido. Quando que a gente faz a mentoria por videochamada. E eu tenho testemunho de alunos que eles viram a chave, cara, eu entendi o processo. E aí eles começam, treina, e vai sentindo o clima da narração e vai fazendo, e vão ficando narrações e interpretações lindas. Quando a gente tem outras narrações que você precisa, se era algo mais técnico, é outro sentimento. Você tem que entender qual o sentimento que você está trazendo para o seu texto. E o tempo da narração é completamente diferente. Outro detalhe, eu fiz uma dublagem hoje de manhã para uma indústria norte-americana, e só que era o texto para o português. Porém, a tradução do texto do inglês para o português tinham frases que eram 2 parágrafos completos e não tinha pausa. E tem um exercício que eu passo para os alunos para sustentar grandes textos. E como eu tenho pouco tempo do inglês, a frase em português era maior, eu tenho que falar mais rápido, ou seja, tenho que administrar a boa dicção e a articulação com o tempo da respiração, que tem que ser numa paulada só, para essa proposta, né? Então, são técnicas que vão te ajudar muito a você conseguir alcançar e se tornar um profissional de extrema excelência. Você sair o nível das narrações dos seus vídeos de um lugar para um outro patamar. E é sabido que se o áudio da sua narração é agradável, você retém a sua audiência. Então, eu quero deixar um convite aqui para você. Você vai lá na minha bio, eu vou deixar o link aqui se você estiver no YouTube, vai lá para você conhecer o Jornada do Profissional da Voz. E se você quiser exponencializar isso em tempo recorde, de verdade, a gente vai trabalhar na mentoria individual. E eu vou te ensinar tudo que eu sei num curto espaço de tempo e eu vou te mostrar os caminhos das pedras. Então, vem comigo, espero que você tenha gostado um pouquinho dessa interpretação. Vamos só narrar só mais um pouquinho, vai. Eu adoro essa narração aqui. Vamos lá. Ó. Se eu estiver certo ou errado, eu vou chegar diante do Senhor do jeito que eu estiver, porque eu sei que o Senhor é quem me purifica, quem me lava e me justifica. Eu me achego diante do Senhor, porque o Senhor é bom. Posso te falar, no meu particular, eu adoro falar das coisas de Deus. E sou grato porque você está aqui comigo assistindo o vídeo. Tá bom? Não deixe de se inscrever, me seguir, compartilha. Um beijo para você. Até mais.